que entre nós dispensa apresentações, né? Conhecido de todos, né? Se estamos aqui, inclusive, é graças à sua organização. Né? O Fernandes Elias é bacharel em Bens Culturais da Igreja, né? Feito lá em Roma, na Pontifícia Universidade Gregoriana, e agora eu passo a palavra para ela. Eu só queria avisar, Miriam, o seu microfone está ligado. Miriam Cordeiro, seu microfone está ligado. Todos veem a imagem ou não? Sim, sim, sim. Não queria começar daqui, não. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de alguns amigos com quem eu tenho compartilhado muita coisa sobre arte, né? Agradeço ao senhor, professor, que me acolheu no Rio, juntando o senhor de Velar, quando eu estava voltando de Roma, e o senhor me acolheu no seu curso lá na PUC, eu lembro. Eu acho que era toda terça-feira, eu acho que à noite, né? Não, todas as quintas, e foi um prazer, nós aprendemos muito com você. Eu dividi o curso com você em muitas coisas. Eu vou começar de novo, porque eu sempre falo que eu sempre tento deixar tudo certo, mas parece que a imagem não quer andar. Hoje, eu não vou falar sobre o barroco. Eu vou falar de uma experiência que eu tive. Quando eu estava voltando de Roma, eu tive a grata alegria de, como eu falo, de fazer uma pesquisa nessa capela. Elias, o som está picado. Sim. Acho que agora está melhor, né? Isso. Sim, vou falar aqui. Eu fiz um trabalho de pesquisa a convite da Sara, eu acho que a Sara aqui está presente, uma amiga minha que eu conheci no CISEM, no curso de museus de São Paulo. Um dia, conversando com ela, ela falou assim: Elias, tem uma capela muito interessante em Piracicaba, que eu acho que você deveria lá conhecer, fazer um trabalho. E Piracicaba, naquela época, estava tendo um festival, ou a Semana de Cultura. Aí eu pesquisei, fiquei em casa aqui em Votuporanga, onde eu estou, na casa do meu pai. Falei assim, vou fazer um trabalho legal. E me chamou bastante atenção essa capela, né? Eu que tinha ido a Pádua antes de voltar para o Brasil, estava já no final do curso, eu fui lá dar um alô a Santo Antônio, que eu sou muito devoto, e justamente encontrei a capela dos Scroveni. Falei assim, caramba, tem muito a ver essa capela com a dos Scroveni. Aí, quando a Sara me chamou, em Piracicaba, eu pude fazer um trabalho legal. Então, hoje eu não vou falar sobre o barroco, eu vou falar sobre uma igreja moderna aqui no interior, é uma joia aqui do interior de São Paulo, em Piracicaba. Além do time, né, que é conhecido, 15 de Piracicaba, e o Rio, que todo mundo canta, né, a música, mas nós temos essa joia aqui também, no interior paulista. Então, a igreja é a Capela de São Pedro, né, em Monte Alegre, em Piracicaba. É um bairro um pouco longe do centro, dentro de uma vila de italianos, né, e o interior de São Paulo é composta por várias famílias italianas. A minha cidade foi fundada por ingleses, devido à ferrovia, mas o resto é tudo colônia italiana. Então, eu dividi assim o trabalho, né, a respeito da arte religiosa, referência, eu falo um pouco do Giotto e tudo mais. Essa é um pouco da capela, a lateral da capela. Hoje, a capela só celebra casamento lá, segundo a época, isso eu fiz um trabalho em 2015. A agenda era enorme para poder casar nessa igreja, porque ela é decorada por Volpe, aquele artista, né, que pinta as famosas bandeirinhas. Então, muito bonita, né? A capela de Monte Alegre, de São Pedro, fica a 5 quilômetros da cidade, então fica um pouco distante do centro. A sua construção começa no século XX, meados da década de 30, a pedido do usineiro Pedro Morganti. É situada numa vila de Monte Alegre. É muito comum
aquelas casinhas todas iguais, de tijolos expostos, é uma coisa, é um primor, assim, e é tombado a vila e algumas coisas. E devido à religiosidade dos imigrantes italianos, então eles trazem da Itália, além da questão da devoção, eles querem também trazer um pouco da sua cultura, da sua arquitetura. E eles pedem, essa família que ganha dinheiro, família de imigrantes, pede para construir essa capela. Então, Pedro Morgante era filho de italiano, vindo da região da Toscana, onde nós temos as grandes maravilhas do Renascimento italiano, né? É muito bonito de lá visitar. E na Toscana também se come muito bem, né? Isso é muito importante. Como aqui no interior também, a gente come muito bem, é rico, farto. É por isso que tinha essa proximidade, né? A questão da Itália, Brasil, começou com a questão do café, depois a ferrovia e a cana-de-açúcar. Bem como a cidade de Piracicaba, como que vocês podem ver, torna-se um grande polo de cana-de-açúcar, mas tinha essa capela. Só que toda a capela, se for pela tradição italiana, europeu, não é qualquer pessoa que pode decorar, eles sempre chamam um artista, continua aquela questão dos mecenas, né? Então, eles contratam um artista para poder decorar. Aí vem aquela famosa discussão, arte sacra ou arte religiosa? Geralmente, essas capelas, que nós chamamos capela de sítio, capela de vilas, são capelas pintadas com decoração religiosa, porque a arte sacra é somente utilizada na hora da missa. Não tem aquela suntuosidade das capelas barrocas, né? De São Paulo e tudo mais, porém, tem a sua beleza também. A dedicação da capela São Pedro, como eu coloco aí, que a Pedro é atribuído à igreja, Cristo deixa a missão de governar a igreja, e eles escolhem, porque é uma devoção muito forte na Itália, a questão de São Pedro, né? E também por causa do Vaticano. E aqui é um pouco, compartilho com vocês essas fotos, essa é a capela de São Pedro, lá em Piracicaba. É muito bonita, ela é toda decorada, e Volpe faz um monte de trabalho nela. De arquitetura toscana, a capela foi projetada pelo arquiteto Antônio Ambrotti, que foi enviado por Morgante para se inspirar nas igrejas da Toscana. Quanto à decoração, a capela ficou à escolha de Alfredo Volpi, um grande artista modernista de origem italiana. Então, a Itália também está presente nos seus artistas, além de fazer decoração de estilo religioso. Há uma característica forte do artista, bem como todas as suas obras, que é as famosas bandeirinhas. E se divulgou. Além do Portinari também, nós temos aqui no interior de São Paulo, o Volpi também faz grandes obras. Além da capela, a Casa dos Colonos, como eu falei, a vila toda tombada, as casas de tijolos expostos, a usina e tudo mais. E essa família Morgante tem uma grande importância na cidade de Piracicaba. E Piracicaba fica pertinho de São Paulo. É uma cidade grande, estilo Campinas, mas tem a sua característica de ser do interior. É muito bonito isso. Dados técnicos da capela. O arquiteto Antônio Ambroto, o artista Antônio Volpi, o mecena, no caso é a família Morgante, essa família importante, a Piracicaba, dono de usinas, e restauro, Fato Arquitetura, que fez um trabalho de restauro para deixar como que ela está hoje, toda bonita, iluminada, ela tem um grande destaque na cidade à noite, muito bonito. E é um patrimônio da arte moderna, aqui no interior de São Paulo, e da colonização italiana, desde 1937, quando ela foi inaugurada. Aqui fala da questão da capela, né? A frase principal tirada da passagem bíblica, isso está escrito quando você entra na capela, você se vira, em cima da Galilé tem esse escrito, né, em latim, que é: quando orarem neste lugar, ouvi-nos do alto a vossa morada no céu, e ouvi-los e perdoai. Ou uma proximidade que está no laudo, né, na lauda: quando entrares nessa igreja, faça um pedido e ele será atendido.
bem como é uma tradição que toda vez que alguém vá a uma capela ou uma igreja que nunca entrou, faça ali um primeiro pedido. Você reza pelo anjo da igreja, que toda igreja tem o seu anjo, e você faz um primeiro pedido para a sua família, para você, para conceder graças. Isso a gente carrega toda essa herança religiosa aqui também no interior. Além de fazer o sinal da cruz, né? Tem gente que faz o sinal da cruz e ainda beija, ou pega o crucifixo. É uma coisa bem bonita aqui no interior, né? A cúpula traz os 4 evangelistas, Marcos, João, Lucas e Mateus, e cada um tem seus símbolos, né? O leão, o anjo, a águia e o menino, e o touro, desculpa. E as paredes têm como tema, aí que entra a questão, é uma pintura religiosa, porque são temas atribuídos à Eucaristia. No caso, nós temos a hóstia, o amanhecer, que é o Cristo, o sol nascente, né? O símbolo papal, porque a igreja, a capela é dedicada a São Pedro, então nós temos a questão da cruz invertida, que tem que a sede do Papa ali é a cátedra do Papa do Pedro, que na simbologia a cruz invertida vai para outro caminho, a questão do rito satânico, mas na verdade no cristianismo a cruz invertida é quando Pedro pede para ser crucificado não como o seu mestre, o Senhor, então ele pede que ele não é digno, então ele é crucificado de cabeça para baixo. Todo mundo acha que ali é coisa do demônio. Na verdade, é primazia de Pedro. Somente a cátedra do Papa, que se vocês repararem, tem uma cruz, né? A cátedra onde é a sede da igreja, do bispo de Roma. E nós temos também a questão das chaves, que é aquela famosa passagem onde se tu ligares aqui na terra, será ligado no céu. O Divino Espírito Santo, que nós temos uma forte devoção aqui também, não quanto no litoral, não, no Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, que é a festa do Divino, mas nós temos uma grande devoção. E algumas coisas do Aleluia, do cântico. Um pouco mais da capela. Lembra muito aquelas capelas, aquelas igrejinhas bem pequenininhas, quando você vai andando nesses povoados em Roma, ao redor de Roma, quem teve essa experiência, lembra muito essas capelas particulares, essas igrejinhas. Ele é muito bonita, é um primor de capela. Aqui é onde eu estou passando o mouse, que está escrito aquela frase, né? Quando entrares aqui, faça um pedido e ali será atendido. Essa é a capela por fora. Algumas referências, o histórico que eu fiz uma pesquisa. E aqui é interessante que você parte do olhar. Legal, essa capela remete a algumas igrejas na Europa, aonde especificamente, se a família veio da Toscana, então eu parto da Toscana, da onde veio a família. E lá eu achei 3 igrejas, apesar que Scrovene não fica na região da Toscana, fica na região do Vêneto, perto de Veneza, mas tem uma forte ligação, que depois eu vou explicar. Essa é a igreja de San Frediano, fica em Lucca, da onde vem a família, de Piracicaba. Olha que bonitinha, um mosaico na frente, fachada simples, toda de pedra. Igreja de San Frediano, fica em Lucca, na Toscana, de estilo românico, de aspecto medieval e de planta paleocristã, que é aquele formato antigo. As pinturas são estilos medievais, com representações dos mártires São Vincenzo, Stefano e Lourenço. Depois nós temos a igreja de São Michele. Acho que o padre Jefferson depois pode me corrigir, porque eu já perdi o acento italiano. Eu acho que é Corsanico. Fica na Toscana, na Itália também, estilo medieval. Igreja de São Miguel, situada na região da Toscana, de estilo neoclássico, dentro e fora algumas partes do estilo românico, a questão das pedras. Poucas igrejas são dedicadas a São Miguel Arcanjo. É mais a Nossa Senhora, aos santos, mas temos essa igreja.
E essa igreja possui um órgão com 829 canos. Então, dá para fazer um grande espetáculo. E nós temos a famosa capela de Scrovegni, fica em Pádua. Engraçado, eu posso contar aqui rapidinho, que quando eu fui visitar Santo Antônio, aonde está o corpo dele, eu cheguei na cidade, fiquei 3 dias, passei a metade da manhã rezando, à tarde eu dei um pulo em Veneza, aí depois fui rezar também em outra igreja, e não tinha mais vaga, bilhete para entrar, porque aí é tudo contado, porque é uma capela tombada, a Scrovegni, e por sorte a pessoa desistiu, e eu estava na fila. Então eu peguei o último ingresso, porque no outro dia, de manhãzinho, de madrugada, eu tinha que voltar para Roma para estudar. Então eu tive essa oportunidade de conhecer essa capela de perto. Capela dos Scrovegni, fica em Pádua, na região ali de Veneza. Ela foi encomendada pelo banqueiro Enrico Scrovegni, capela situada dentro de um complexo. Então é um grande palácio, era parecido uma vila, como em Piracicaba, só que toda a vila foi demolida, menos a capela. A capela ficou. E o grande, dedicado a Santa Maria della Carità, Santa Maria da Caridade, e o grande artista foi chamado para pintar, foi Giotto. A semelhança das capelas. Daqui, dessa foto, eu comecei a olhar e falei assim, tem muita coisa parecida. Lembra algumas características, né? Famílias ricas contratam mecenas e ficam dentro de um complexo, dentro de uma vila. Aqui eu falo um pouco dessa questão da capela, tanto da Scrovegni quanto a capela de São Pedro em Piracicaba. A ornamentação ficou a cargo aqui em Piracicaba de Alfredo Volpi. E engraçado que ele era de origem toscana. Ele era italiano também. Então ele conhecia, de certo modo, toda a beleza, toda a questão artística da Europa. E ele era anti-Giotto. Isso que eu achei muito interessante. Aí que começa a cruzar os dados na pesquisa. Ele não gostava da pintura de Giotto, que ele falava que era muito, digamos, meio catequética. Ele era uma pintura muito católica. De fato, Giotto ele está nesse movimento. Ele está entre a pintura, como que eu posso falar? A pintura parecida monástica, mas o termo não é monástica. A pintura do ícone, né? Uma pintura mais espiritual, e Volpe ele pinta uma questão mais religiosa. Ele não quer saber se a pintura te remete ao transcendente, que tem todo um caráter, um teor dogmático. Ele quer representar aquilo que o povo quer ver, que a pessoa olhe para a pintura e se ajoelhe ou faça uma menção à Bíblia, algum personagem. Ele fala isso. Então tem essa diferença. E nessa capela de Scrovegni, Giotto pinta, uma das capelas que tem a vida de Nossa Senhora. Inclusive, Lídia, uma das pinturas que você mostrou, Giotto pinta lá também. É a capela que ele narra toda a vida de Nossa Senhora, desde a sua concepção, a Santana e São Joaquim, até a morte de Jesus Cristo. Tem o famoso beijo, o casamento, a aliança, a subida de Nossa Senhora ao templo, ela com Santana. E ele pinta também um pouco diferente o juízo final, né? Aqui fala um pouco da vida de Giotto, ele que pinta também a Basílica de São Francisco de Assis, a parte de cima, onde teve o terremoto. E essa é a capela de Scrovegni. E a família era tão rica que todo esse azul aqui, vocês podem ver, é daquele lápis lazuli, que é caríssimo. É uma das capelas. Então, não tem culto essa missa, não é mais de culto, virou uma capela tipo museu, museológica, né? Que você vai, entra, não pode tirar foto, você fica 30 minutos assistindo um vídeo explicando todo o porquê da capela, como foi feita, depois você entra e anda sobre uns tablados,
que você não pode andar, pisar, tocar, tirar foto. E as considerações finais. Aqui eu falo um pouco. Eu fiz muita pesquisa em jornal antigo de Piracicaba. Aqui os sites. Interessante que eu sempre uso essa frase. Se um pagão vem e te diz, me mostra a tua fé, você o leva a uma igreja e mostra a ele a decoração que ela é ornada e explica uma série dos quadros sacros. Quem fala isso é São João Damasceno, no século VIII. E isso resume muito bem o nosso trabalho de testemunho, de leitura de obra de arte. Então, esse é um pouco da minha pesquisa que eu fiz. Muito bom, obrigado, Elias.